noite! Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita André Luiz de Taubaté. 2021, 36ª Semana de Kardec. É com muita alegria que nós te recebemos aqui para essa semana tão especial. Cada uma das noites nós teremos o momento da prece e o momento da apresentação do nosso convidado, sempre trazendo uma reflexão importante para a nossa vida acerca do Evangelho. Que todos nós possamos aproveitar cada uma dessas noites, todos os ensinamentos que nos serão trazidos. Sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar. Um grande abraço. Olá, amigos. Muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, o Centro Espírita André Luiz de Taubaté, visto que, graças aos recursos tecnológicos hoje existentes e colocados à nossa disposição, todos os lares sintonizados nesta atividade são transformados em uma extensão deste templo de amor e de fraternidade. Estamos iniciando as atividades de mais uma noite da 36ª Semana Allan Kardec. Então, convidamos a todos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, suprema inteligência, justiça, mas principalmente suprema misericórdia, que permitiu e nos enviou Jesus para ser o modelo e guia da humanidade, encarnada e desencarnada, que habita este pequenino e maravilhoso planeta. Elevar o nosso pensamento aos mentores desta casa, aos mentores deste trabalho, agradecendo por mais um dia da nossa vida e por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que tenhamos todos um encontro produtivo, agradável, fraterno e proveitoso para cada um de nós, na medida das nossas necessidades e dos nossos merecimentos individuais. Que o expositor, especialmente convidado para nos trazer uma mensagem nesta noite, continue sendo amparado e intuído por esses mesmos amigos espirituais, trabalhadores da obra de Jesus. Que, em cada lar, haja sempre muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos. É uma alegria estarmos aqui hoje para participarmos da 36ª Semana Allan Kardec do Centro Espírita André Luiz. Ficamos extremamente felizes por essa oportunidade, agradecidas pelo convite, para podermos, de alguma forma, usarmos das reflexões que a doutrina espírita nos traz e que muito nos ajuda em todas as situações, em todos os momentos. Nós vamos refletir um pouquinho esta noite, usando alguns elementos da doutrina espírita, outros do conteúdo mundano, como poderíamos chamar, mas que fazem sentido quando juntamos tudo isso. E assim vamos lembrar quando Allan Kardec, na obra Gênese, capítulo 18, com o título Sinais dos Tempos, ele diz o seguinte: dizem-nos todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, desde aquele momento de meados do século XIX para cá, nós estamos vivendo esse tempo de grandes acontecimentos em favor da regeneração da humanidade. E aí nós vamos ver, especialmente nestes últimos 18 meses que estamos vivendo na face da Terra,
momentos muito difíceis, coisas inesperadas aconteceram com as quais não estamos habituados a conviver. E olhando para a Assembleia, a 76ª Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, ocorridas agora mesmo, neste mês de setembro, nós observamos o título que foi proposto para reflexão daqueles chefes de Estado do mundo que ali estariam se apresentando, levando suas metas, seus objetivos. E é muito interessante porque eles colocaram como título o seguinte: construindo resiliência por meio da esperança. E acrescentavam que era em tempos de Covid-19. Nós preferimos ficar com essa parte do título usado pela ONU na sua Assembleia Geral: construindo resiliência por meio da esperança. Era da ideia proposta reconstruir a sustentabilidade, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas. Tudo isso proposto pela ONU também faz parte do conhecimento de todo cristão. É isso mesmo que as doutrinas cristãs têm nos oportunizado. E vamos ainda a mais uma fala que é de Abdullah Shahid, presidente da Assembleia, que abriu o discurso, onde ele destacou o seguinte: mais de 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta, que têm a humanidade e a esperança em comum. Então somos mais de 700 bilhões de espíritos aqui reencarnados que trazemos em comum a humanidade, o estado de humanidade terrena. É comum a todos os elementos que compõem esses mais de 7 bilhões de espíritos reencarnados. Mas trazemos algo mais e muito precioso em comum: a esperança. Não há uma só criatura na face da Terra que tenha passado por uma trajetória reencarnatória, não importa de quanto tempo, que não tenha sido movido pela esperança. Até porque para estar aqui há uma esperança de melhoria da criatura. Então dizia Abdullah Shahid: é preciso encontrar a coragem e motivação para seguir adiante. Dizendo dos momentos difíceis onde estamos mesmo necessitados de encontrar esta coragem, encontrar uma motivação, uma razão para seguirmos adiante. E uma razão que nos faz seguir adiante e que é necessária a todo ser humano, e por isso na face da Terra nós temos que lutar para preservar, é a fé. A fé que é mãe da esperança e da caridade. Se cultivarmos em nós o estado de fé, fidelidade às propostas que abraçamos no contexto religioso, com certeza estaremos então desenvolvendo em nós a esperança e a caridade como filhas diletas da fé. Gladys Mowat, uma psicóloga africana, ela nos diz de um relato, falando sim desses tempos difíceis, de um relato, um diálogo, onde as pessoas reunidas na África, após estes casos terríveis de genocídio acontecidos recentemente em território africano, alguém disse naquela roda de conversa: onde estava Deus quando minha família e meus aldeões morreram? Mortes violentas que foram praticadas. Essa pessoa estava arrasada com tudo isso. E o questionamento dela, por ser uma pessoa de fé, ela disse: mas onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Houve um silêncio geral naquela sala. No entanto, um homem idoso de nome Bizimungu significa Deus me vê. Olha o nome desse homem. Ele usa da palavra, ele se levanta e disse: eu também lutei com essa pergunta durante muitos dias, porque eles eram aqueles que escaparam da matança. E disse: eu também lutei durante muitos dias e eu percebi
que Deus estava sempre presente em cada uma de nossas aldeias e situações, nos abraçando e chorando conosco. Costumamos pensar que Deus está só nas situações muito alegres da vida, muito felizes, de muito sucesso. E aí agradecemos a Deus. E nas horas de dificuldade e aflição, nem sempre achamos que Deus está por perto. Achamos que Ele nos esqueceu, que de alguma forma Ele nos deixou. Mas esta fala de Bizimungu, deste ancião africano, mostra exatamente o ponto de vista africano sobre a Teodiceia, que é a perspectiva teológica de tentar afirmar a justiça divina apesar dos sofrimentos do mundo, esse sofrimento que tantas vezes parece arbitrário, sem provocação, como nós dizemos, mas eu não fiz nada para que isso acontecesse. No entanto, olha o transtorno que aconteceu na minha vida. A Teodiceia é esse movimento de tentar encontrar uma resposta, uma justificativa para os eventos. Esse era o testemunho desse africano a respeito dos eventos. A forma de mostrar isso. Deus estava presente em nossas aldeias e situações, nos abraçando e chorando conosco. Mas Dr. Bezerra de Menezes, na sua obra Uma Carta de Bezerra de Menezes, ele fala sobre a Teodiceia espírita, que é essa forma, perspectiva de entender a manifestação divina em todas as situações, mesmo aquelas que nos parecem arbitrárias, injustas, difíceis. E ele dizia, a Teodiceia espírita é ortodoxa. Orto, do grego, significa reto, e doxa significa fé. Então, é a fé reta, é a fé consciente, é a fé lúcida, é a fé embasada, no dizer de Dr. Bezerra de Menezes, em princípios de uma doutrina que brota de todos os pontos da Terra. Porque esses ensinos da doutrina espírita nos foram trazidos de espíritos variados de todos os pontos da Terra. Então, a Teodiceia espírita, ela segue esses princípios que a doutrina traz, especialmente o princípio da justiça das aflições. E é aí que nós vamos lá, a Gênese, no capítulo 18, quando fala do final dos tempos, no item 2, onde está registrado o seguinte: tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, muitas vezes, nós não entendemos os eventos que nos circundam, mas razões existem, e se estão ocorrendo agora, é porque agora nós poderíamos dar conta, nós poderíamos entender um pouquinho mais, nós poderíamos nos encher de esperança, sabendo de um futuro melhor para esta humanidade terrena, e assim agirmos construindo a nossa resiliência diante dos fatos. Então, ainda diz a psicóloga Gleides Mukwege, ela diz o seguinte: quando sabemos que Deus está conosco, quando vemos a tempestade em que nos encontramos e conhecemos nossa dor, podemos nos aproximar dele, com nossas lágrimas, medos e dúvidas. Não precisamos ficar distantes de Deus nesses instantes, muito pelo contrário. Se nós temos a certeza da sua presença, vamos lá, nos arrastando. Caminhemos, se não pudermos caminhar, usemos a bengala, se não pudermos a bengala, vamos nos arrastando. Mas vamos até Deus e vamos nos lamentar, e vamos chorar, e vamos pleitear, e vamos, de alguma forma,
diluirmos as nossas dores na presença de Deus. Esse movimento de lamentar, de chorar na presença de Deus é o início de algo muito importante para todos nós, o autocuidado espiritual que temos em tempos de crise, que precisamos desenvolver em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E isso é que se chama esperança. É esse mesmo lamentando, mesmo sabendo estar na presença de Deus e confiando que vai passar, que Deus está supervisionando todos esses fatos e que eles têm uma razão exata de existir. Mas precisamos também desenvolver outros cuidados em tempos de crise, em tempos de dificuldades. Cuidados físicos, o dormir bem, o nos exercitarmos, o beber bastante água, o comer refeições equilibradas, tudo isso é proposta da nossa modernidade mais lúcida para essas questões. Mas não bastam os cuidados físicos, precisamos de cuidados com a saúde mental. Para não nos perturbarmos tanto, para não buscarmos caminhos mais complicados ou saídas mais rápidas do palco da vida. Então, é preciso cuidar da mente. Cuidar da mente envolve em quê? Em nos adaptarmos a essa nova realidade que estamos vivendo. Especialmente administrando o isolamento. Porque estamos aqui, ou é lockdown, ou é distanciamento social, ou não podemos ir ali ou aqui, impedidos, tendo que mostrar documentos para entrar em determinados lugares, estamos ficando isolados. Então, é preciso especialmente saber administrar esse isolamento em ações de graças, pelas pequenas alegrias. Nós temos que diminuir esse peso do isolamento, observando coisas pequenas que estão ao nosso redor e que nos enchem de alegria, que vão dando essas coisas leveza às nossas vidas. O fato de estarmos vivos é motivo de alegria. O som do riso de uma criança que a gente ouve, como é gostoso muitas vezes. Pegamos esses vídeos curtinhos nas nossas redes sociais, crianças, bebês rindo, e a gente, de início tão sério olhando aquilo, quando se percebe, está rindo junto com aquela criança. Um sorriso limpo, tranquilo, que fortalece em nós a esperança e nos torna mais resilientes para as situações difíceis da vida. E até mesmo, gente, nós não percebemos que a alegria, o aroma da nossa comida favorita. Há uma pequena história que conta que uma jovem que namorava, ficou grávida do namorado, acabou saindo de casa porque o pai não aceitou a sua presença e não aceitava o casamento com aquele indivíduo. Ela então saiu sozinha pelo mundo. Depois de uma discussão, anos se passaram. E este homem esteve ali separado, era a única filha. Um dia, um rapazinho, filho dessa jovem, aproximadamente 14 anos, ele abandonou aquele lar onde a mãe tinha falecido, tinha desencarnado, e resolveu ir para uma cidade grande, para que ele pudesse ter alguma perspectiva de vida. E ali na cidade grande não foi tão fácil quanto ele pensava. Era inocente das coisas da cidade grande. Então, ele começou a perambular pelas ruas, pelos bairros, precisava comer, precisava de uma água, ele precisava de uma ajuda. E assim ele foi caminhando, batia em uma porta, em outra, até que ele sentiu um cheiro delicioso de feijão sendo temperado. E aquele cheiro imediatamente lembrou a sua mãe, e ele bateu aquela porta para pedir um pouquinho daquele feijão. Era uma forma que ele tinha de matar as saudades da sua mãe e matar a fome também. E assim, este jovem é atendido por uma senhora idosa que olha compadecida para ele. E sem saber nem por que razão e percebendo o estado dele, o convida para entrar. Ele precisava de um banho, ele precisava sentar-se para comer.
E ela então lhe oferece, dizendo: olha, você pode tomar banho aí no banheiro do quintal, eu tenho uma muda de roupa para você, que era do meu marido, vai servir direitinho em você, enquanto isso eu arrumo uma comida, um prato de comida para você. Ele tomou banho e quando saiu, a mesa da cozinha tinha uma beirada de ponta de mesa arrumadinha, lá estava um prato muito cheiroso. E ele, antes de comer, observando aquilo, ele orou e agradeceu e começou a chorar. E a senhora então perguntou a razão. Ele contou a história. A minha mãe foi expulsa de casa pelos pais e eu acabei nascendo, vivi com ela tanto tempo e agora eu vim para a cidade porque ela faleceu, eu vim para a cidade. Mas eu senti o cheiro do tempero dela, o cheiro do feijão da minha casa. E aquela senhora começou a chorar também, porque o rapaz lembrava muito alguém que ela não sabia quem. No entanto, ao contar a história, ela percebeu que ele era a cara da filha dela. Então ela perguntou qual era o nome da mãe. E ao ele contar o nome, ele então, ela disse: mas você é meu neto. Você é meu neto. O meu marido procurou muito, ele se arrependeu, ele viveu o resto dos seus dias procurando pela filha e não pôde encontrar. Que eles possam estar em paz agora e você, meu neto, vai morar comigo. Esse jovem ficou com ela, voltou a estudar, formou-se engenheiro, casou-se, teve 3 filhos e acompanhou aquela vozinha até a sua desencarnação, morando ali, naquele lar, onde o cheiro do feijão era o mesmo de todo dia, mas era o cheiro do feijão da sua casa. Assim, nós temos essas coisas para agradecer a Deus neste isolamento que estamos vivendo e nem percebemos quanto isso é importante. E isso é o que dá o sentido à vida, isso é o que dá força, é isso que faz com que adquiramos cada vez mais essa experiência de dias melhores em uma resiliência cada vez mais forte. Mas o que é a resiliência? Vem da física, a capacidade que tem um material de, ao ser tirado do seu estado normal, sofrer alguma deformidade e retornar ao mesmo estado. Para nós, transformando esse conceito para a vida espiritual, é a nossa capacidade de adaptação a situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Nós temos que nos adaptar a tudo isso. Essa é a resiliência, a capacidade, ao sofrermos essas pressões, adquirirmos o estado de equilíbrio. Na prática, significa então que diante de uma adversidade, nós precisamos usar a nossa força interior para nos recuperarmos, porque resiliência é a força interior que cada um de nós tem. Então, nós nos abatemos, nós sofremos, mas com esta força nós vamos enxergar além do problema momentâneo que estamos vivendo e vamos conseguir lidar com a situação de forma um pouco mais leve. Pessoas resilientes, porque, como dissemos, isso é natural de cada um, não se compra, não tem como comprar, mas tem como desenvolver e como fortalecer. Pessoas resilientes, que têm essa característica, não são pessoas livres de problemas, não. São pessoas que têm os seus problemas, mas que conseguem superar sem se demorar muito. O mais rápido possível, elas conseguem olhar para aquela dificuldade e buscar a solução. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, tem uma frase muito interessante que ele diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando nós temos um porquê, que é uma razão, quando nós enxergamos uma razão, uma luz no fim do túnel, nós vamos enfrentar qualquer dificuldade para atingir esse porquê. Então, quem tem um porquê, quem tem uma razão, quem tem uma fé, quem tem uma convicção, quem tem um objetivo, enfrenta qualquer como para chegar até lá. E Kardec vai falar novamente no capítulo 18 da Gênesis, mas agora no item de número 13, uma pequena frase onde ele fala desse nosso movimento
dessa grandeza, desse caminhar, desse como vamos agir. Ele fala que a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível, que vai se traduzir por sucessivas melhoras nos costumes que temos, nas leis que nos regem, nos usos, melhoras que só a continuação é que vai nos mostrar. Mas existe uma outra forma de se operar esse progresso, a marcha, empurrar a humanidade a caminhar. Aí são movimentos relativamente bruscos e rápidos, situações que nos jogam lá para frente. E é então, nesses momentos de movimentos bruscos e rápidos, é que surgem os cataclismas moral, que devorem em alguns instantes instituições do passado, dilui tudo, cai por terra os conceitos anteriores, e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas, uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar. Por isso que dizemos, algumas pessoas disseram assim, eu não vejo a hora de acabar a pandemia e tudo voltar ao normal. Aquele normal não mais, não tem como. É um novo normal, por isso que se fala num novo normal. É uma nova ordem de coisas que nós vamos ter que aprender e colocar em prática e conviver daqui para frente. E isso vai pouco a pouco se estabilizando à medida então que a calma se restabelece e se torna definitivo esse comportamento. Então há um momento de grande turbulência para depois acontecer a tranquilidade e a calma. A resiliência, conforme diz a psicóloga Gladys Mulwitty, ela diz assim, a resiliência vai muito além da ideia de sorrir e aguentar, porque às vezes as pessoas entendem que ser resiliente é sorrir para tudo e aguentar calada muita coisa. É muito além disso, é um processo de reformulação de padrões, de pensamentos e atitudes para a preservação do equilíbrio não apenas emocional, mas também físico e mental. Então, o que o Espiritismo nos convida desde todo sempre do seu surgimento é este movimento de reformular padrões de pensamentos e atitudes. Na doutrina espírita, muitos chamam de reforma íntima, outros chamam de transformação interior. Alguns poderiam chamar de estado de resiliência. É podermos adquirir novas possibilidades, novos conhecimentos, novas maneiras de viver situações mais complexas, que são aquelas que são as provas da vida, que estamos aqui reencarnados diante delas. Então, nós estaríamos desenvolvendo e preservando com este cuidado de reformular esses nossos padrões de pensamentos e atitudes, reformular a nossa vida, mantendo o nosso equilíbrio emocional, espiritual e físico. E vamos voltar a Viktor Frankl, quando ele diz, quando não conseguimos mais mudar uma situação, temos que mudar temos o desafio de mudar a nós mesmos. Então, este é o desafio da doutrina e é isto que a resiliência que está dentro de nós, que é essa capacidade de voltar ao equilíbrio de espírito, que muitas vezes, porque como espíritos, filhos de Deus, temos a perfeição, mas saímos do estado de perfeição, então voltar ao estado de perfeição é o máximo da nossa resiliência como espíritos, filhos de Deus. Então, não conseguimos mudar situações externas, muitas vezes, mas temos o desafio de mudar a nós mesmos. Então, como vamos ter mais, fortalecer essa condição de harmonização, de equilíbrio? Há algumas situações que nós podemos trabalhar para isso. Autoconsciência. Então, o homem conhece a ti mesmo é o primeiro convite. Autoconsciência. Porque a consciência, ela contém todo um inventário de ferramentas disponíveis. E quando olhamos para nós e observamos as ferramentas que temos,
vamos ser capazes de enfrentar os desafios da vida. Conhecer os nossos pontos fracos e fortes, por isso o autoconhecimento é importante. Conhecer os nossos pontos fortes e fracos. Para quê? Para saber exatamente o meu ponto de partida. O que é que eu preciso movimentar, o que é que eu preciso utilizar diante dessa ou daquela situação. Não evite, enfrente. Esta é um modo de desenvolver essa nossa capacidade. Não evite, enfrente. É assim que nós vamos superar obstáculos. Não é fugindo deles. Nós vamos solucionando problemas, encontrando caminhos. E assim vamos deixando aquelas dificuldades que até então se apresentavam no passado. E vamos construindo. É aquela famosa frase que o Chico disse: se não podemos voltar lá atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora a fazer um novo fim. Deixe lá no passado e vamos descobrir outros caminhos, outras formas de seguirmos. É preciso sair de uma mentalidade passiva, estagnada e adotar uma mentalidade proativa. Nós precisamos fazer esse exercício de visão para frente, de atitude para frente. Então, vem mais uma forma de desenvolvermos esta força em nós. Tudo através da esperança de nos tornarmos criaturas melhores, de termos um mundo melhor para todos nós. Seja capaz de se autorregular. Controlar, porque assim é que nós vamos mantendo o foco, vamos, mesmo nos momentos de estresse, nos momentos que exigem mais, nós não perdemos esse foco para agir da melhor forma possível, para ter a capacidade. Como eu vou fazer isso em momentos mais difíceis? Exercícios respiratórios. Eu me lembro muito bem que o Divaldo dizia de um exercício para aquele que vai fazer a oratória, para aquele que vai enfrentar um público. Inspira, mas aquela inspiração diafragmática, segura um pouco e depois expira. Isso acalma, isso dá lucidez, isso oxigena o cérebro e tudo que nós podemos então desenvolver. O mindfulness, que é esses exercícios da mente que nós podemos aprender para termos visão mais lúcida, mais clara. A meditação, não como um ritual, mas como um momento de quietude interior, colocar algo em pauta e darmos um tempo para que aquilo se acomode, decante na nossa consciência. Imagens guiadas, nós podemos usar um exercício de imagens que nos levem a um estado de mantermos o foco, de termos condição de chegar a superar aquele momento de estresse e agir assim da melhor forma possível. Praticar o otimismo. É importante em todos os momentos de nossas vidas, cada dia que acordamos, esse exercício é favorável a nós. Pessoas otimistas não perdem a esperança e tendem a se sentirem no controle dos seus resultados. Ela não perde a esperança, ela vai mais um pouco, ela sabe que pode fazer, ela vai em busca da sua condição de fazer, ela confia, ela tem fé. Otimismo é sinônimo de fé. Fé humana e fé divina. Fé em nós mesmos e fé em Deus que tudo provê. E assim nós vamos em frente. Valorize seus contatos importantes, porque existem contatos na vida que não são importantes, não têm significância, são superficiais, mas existem contatos em nossas vidas muito importantes, amigos importantes, criaturas que partilham do nosso existir. Valorize seus contatos importantes e busque novas conexões. Estejamos abertos a outras pessoas que chegam na nossa estrada da vida e que entram por um tempo, permanecem, depois saem ou nos acompanham até o final dos nossos dias. Não importa, vamos valorizar esses contatos que são os nossos familiares,
os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de escola, de estudo, de onde estivermos. Outro ponto importante para nós: autoestima e autoconfiança. São pilares para a nossa ação. Autoestima, a gente precisa se gostar. E só o fato de estarmos aqui encarnados, temos essa máquina que Deus nos propiciou, esse organismo para nos movimentarmos e produzirmos tantas coisas, vamos gostar um pouquinho mais de nós nesse sentido. Porque às vezes até gostamos, mas queremos melhorar a aparência. E não é só na aparência. A autoestima é por nós mesmos, por quem somos. E a autoconfiança, afinal somos espíritos já com uma bela jornada, desde o primitivismo até os momentos atuais. A nossa jornada já foi grande. Vamos confiar que aprendemos coisas por aí. São os nossos pilares para agirmos. Então, nos reconhecendo como capazes, nos motivando para enfrentar problemas sem se abater mais do que o instante fugaz em que isso acontece e que naturalmente nos chateiam, nos abatem, mas nós não podemos nos permitir o estado de abatimento. E aí nós vamos ver então o espírita e a resiliência no bem, porque a caridade, o espírita é muito conhecido pela questão da caridade, até porque no Evangelho segundo o Espiritismo temos lá, fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade para Jesus é aquela benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Então é agir no bem. Essa é a caridade como Jesus mostra. Mas às vezes nós fazemos algumas coisas boas, né? Que consideramos boas, que entendemos como ação no bem. E há críticas, aquele que achou que não está bem feito, o outro que vai sugerir, você devia ter feito de outro jeito, o outro, se não sei por que você faz isso, porque o mundo não merece, as pessoas não merecem, enfim, são discursos que nós costumamos ouvir muito bem por aí. E isso muitas vezes nos derruba, nos enfraquece. Chegamos até a pensar, é isso mesmo, eu vou deixar de lado essas coisas porque não adianta mesmo, eu não vou mudar o mundo. Realmente, eu talvez não mude o mundo, mas eu mudo a mim. Esse é o meu compromisso. Por isso que quem faz o bem a si mesmo o faz. Quando fazemos o bem a alguém, estamos fazendo primeiramente a nós mesmos. Então, precisamos de força, precisamos da esperança de verdadeiramente saber desse mundo melhor, da proposta desse mundo de regeneração, para confiarmos, nos enchermos de esperança e assim a nossa resiliência para essas dificuldades sejam fortalecidas e voltemos outra vez, mais uma vez, vamos fazer. E é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, no item de número 11, que diz: não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tivermos fé, o que esperaremos? A nossa fé é tão importante. Os contextos religiosos que desenvolvem a fé nas criaturas. Porque é a fé que sustenta a nossa esperança de vermos as promessas de Jesus cumprida, de sabermos o meu reino, por ora não era aqui, mas será. O reino dos céus estabelecido na terra, e ele diz que começa dentro de nós. Então, se não tivermos essa fé, o que é que nós vamos esperar? E não é esperar de braços cruzados, é esperar mesmo porque houve uma fé, uma oratória, um diálogo com Deus, houve uma reação de nossa parte, uma realização das tarefas e agora temos que esperar o resultado surgir. Diz Kardec, na Revista Espírita, de janeiro de 1868. Hoje, falando da atualidade do século XIX, nós estamos trazendo para o nosso século XXI. Creem
e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas. Então, a fé dos espíritas é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a nossa razão, ao nosso conhecimento, a nossa capacidade de pensar. Tal é a fé dos espíritas. E a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas nem de seitas, perdoando seus inimigos, retribuindo o mal com o bem e a exemplo do divino modelo. São palavras de Kardec na Revista Espírita de janeiro de 1868. Então, numa semana que estamos lembrando Kardec, a nossa 36ª semana Allan Kardec em Taubaté, esta reflexão que ele faz demonstra a que ponto precisamos chegar, ter essa fé inabalável, porque sabemos, porque as evidências mostram, porque a razão diz que sim, e é por conta disso que vamos exercitando sim, desenvolvendo a força, nos tornando resilientes para os reveses, nos enchendo de esperança em dias melhores, vamos lutando contra as nossas más inclinações, vamos adquirindo forças para vencer as dificuldades, vamos procurando praticar as máximas que Jesus deixou para todos nós. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Faça ao outro o que gostaria para si mesmo. Ele está nesse convite de que não nos deixemos envolver ou nos separarmos por questões de seitas, de raças, de castas. Não vale a pena, não vale a pena. É preciso nos aproximarmos através do perdão aos inimigos, é preciso retribuir sim o mal com o bem, porque o mal só existe onde o bem não se implanta. À medida que ele se implante, ele vai diluir. E seguir o exemplo de Jesus. Então gostaríamos, meus amigos, esta nossa conversa hoje é uma conversa mais rápida, de lermos mesmo uma pequena página de Emmanuel que tem como título Trabalho Nosso. Gostamos imensamente das reflexões de Emmanuel e elas completam perfeitamente tudo aquilo que Kardec nos convidou a fazer, que está registrado em A Gênese. Na Revista Espírita. A eterna sabedoria conhece o que deve ocorrer à vida planetária. Não te aflijas sobre a destinação do mundo. Agora é o nosso tempo. Hoje é o dia que nos compete fazer o que deva ser feito. As criaturas que te pedem apoio, o lar que sustentas, as obrigações que assumiste, a causa que enobrece são em si o quadro dos desígnios superiores a que precisas atender. E aí nós vamos então nos recordar do Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para nós, hoje, esperança e resiliência. Muita paz, meus amigos, muito grata por poder participar desta semana. Que Deus nos ilumine, Jesus nos abençoe sempre.